Uma ótima tarde a todos. Aqui é o Yukias do canal Yukias Magal e eu quero já pedir para você, desde já, antes de nós começarmos a falar do tema e da matéria que vocês estão vendo, se inscreva no canal, curta e compartilhe o vídeo, pois é muito importante para nós e vamos fazer esse canal desenvolver, crescer e ser uma bênção para muitos. Bom, vocês estão vendo aí o tema, não é? Possível visita de Pelosi, a presidente da Câmara dos Estados Unidos a Taiwan, pode desencadear um conflito entre os Estados Unidos e o Dragão do Oriente. Isso mesmo, né? Desde há muito existe, né? Quando a China, lá há algumas décadas atrás, né? Décadas atrás, a China ela teve a sua revolução, né, comunista com o Mao Tse-tung. E havia ali este grupo e havia a outra vertente, que era da República Popular da China, de Taiwan. E estes disputaram domínio e, obviamente, o comunismo venceu de Mao. E a outra vertente, que está em Taiwan, né? Todos eles são da mesma linhagem Han da China, tá? Mas eles eram, inclusive, assim, muito apoiados pelo Ocidente, perderam o conflito e se exilaram na ilha de Taiwan. E em Taiwan, né, os taiwaneses, eles ali estabeleceram como uma nação independente, apesar de um todo, né, Taiwan eles não é reconhecido oficialmente pelas nações do mundo como um país independente. Porque fazer isso corta hoje, quem reconhece Taiwan como nação independente acaba perdendo relações com a China. A China acaba sancionando essa nação, deixa de fazer negócio com essa nação e muitos, claro, não querem perder o mercado chinês por ser muito poderoso e porque é de lá que sai toda a produção industrial do mundo hoje, né? E os Estados Unidos da América, no auge da Guerra Fria, né, Estados Unidos e União Soviética, lá quando foi na década de 70, né, a China, né, os Estados Unidos temia que a China fosse para a órbita da União Soviética. A China estava se consolidando como uma força muito poderosa no mundo, as nações já estavam transferindo seu chão de fábrica para lá, e os Estados Unidos fez uma jogada muito interessante, né? Desde o do Richard Nixon, que foi uma visita oficial para a China, prometeu todo o apoio para a China para desenvolver o mercado chinês com recursos e tudo mais, e de fato a China é o que é porque os Estados Unidos fez eles serem tudo isso aí, né? Não só os Estados Unidos como todo o Ocidente, a Europa também. E deu certo, porque os Estados Unidos conseguiu então quebrar a aproximação em China-União Soviética e trouxe a China mais para o lado dos Estados Unidos, do capitalismo ocidental, e isolou a União Soviética, né? E foi implementado na China com isso o capitalismo de Estado, onde o Estado domina tudo, né? O domínio do Estado é absoluto, inclusive é um partido só porque tem que ser controlado completamente tudo, né? Uma ideologia, um só partido, um só domínio, uma só agenda e não pode sair disso. Porém, com o capitalismo de Estado, as empresas podem negociar, podem vender, produzir, desenvolver, competir, porém todos eles estão sob domínio e controle total do governo, do Estado. Quem controla a economia é o Estado, quem controla tudo é o Estado, inclusive o ritmo e para onde ruma o seu mercado interno. Conseguindo isso, né, hoje a China, né, o investimento que o Ocidente fez na China tornou a China esse dragão poderosíssimo, né, que hoje é questão de tempo, mas a China vai se tornar a maior economia do mundo. Isso não quer dizer que será per capita, tá bom? Então vamos deixar bem claro aqui. Apesar da China, alguns dizem que já é maior que os Estados Unidos e tudo mais, ainda não é, tá? Ainda não é. Mas isso não significa que quando se tornar será per capita. Lá a riqueza é mais concentrada no poder, no topo.
Nos Estados Unidos não, a riqueza é mais compartilhada, as pessoas também são ricas, né? A classe mais baixa. Na China não, lá não é assim, lá tem muita gente na miséria. Só que, tá? Com esse movimento, agora, com a China se tornando tão poderosa, ela saiu do controle. Tá? É como se a China saísse do controle. E como no vídeo passado eu falei para vocês do poder do BRICS, a China agora, né, para ameaçar e para confrontar o poderio norte-americano, eles se uniram à Rússia. E juntos ambos desenvolveram um sistema financeiro de pagamento, uma moeda digital, e agora eles vão criar uma cesta de moedas para ser usada como reserva internacional. Então, você imagina que a China agora ganhou tanto poder no mundo que agora eles estão criando um novo sistema, estão atraindo novas nações para confrontar o poder dos Estados Unidos, para criar uma alternativa no mundo. Ou seja, olha, se você não estiver de acordo e não quiser fazer parte e aceitar as regras impostas pelos Estados Unidos, nós, a China e a Rússia, estamos criando um novo sistema, venha fazer parte, você terá esse e esse benefício, as regras aqui serão essa e nós temos tudo para te produzir. E como nós temos um mercado, né, imaginemos, o BRICS é 40% de toda a população que existe no planeta. Então quem não vai querer entrar para esse mercado? Só a China e a Índia. 1/3 do mundo está na China e na Índia. São os dois juntos dá 2,7 bilhões de pessoas. Quem não quer vender para essa população inteira? Então você já consegue lucrar muito só com essas duas nações. Aí junta Brasil com seus 210 milhões, junta a África do Sul, junta a Rússia. Então você vê que o negócio é muito glorioso, entendeu? Então está surgindo algo muito poderoso. E a China está se desenvolvendo militarmente e tecnologicamente, avançando. Tem internet 5G, tem o IoT e o IoB para fornecer também, porque eles estão disputando, e a inteligência artificial estão disputando o controle e domínio tecnológico contra os Estados Unidos. E quem aceitar vai ser beneficiado por esse mercado. E quem não quiser esse mercado, tem o mercado dos Estados Unidos, que também será forte e poderoso, porém sob as regras americanas ocidentais. Entendeu? E desde que isso aconteceu, essa aproximação, os Estados Unidos ele adotou uma ambiguidade estratégica, que é o que? Olha, a China, quando eles trouxeram a China para sua órbita de poder para afastar a China da União Soviética, os Estados Unidos então fez o seguinte, olha, então nós não vamos reconhecer Taiwan como país independente. E eles tinham muita proximidade. Os Estados Unidos falou, então nós não iremos reconhecer Taiwan como independente, isso como um presente para a China, olha, vem para o nosso lado, que pode deixar que Taiwan não será considerado por nós um país independente. A gente aceita que a China é independente, a gente vai manter uma relação ali boa com Taiwan, mas não vamos reconhecer. E a China gostou, falou, então tá bom, então estamos com vocês. E inclusive os Estados Unidos adotam a política de que nenhum político de alto nível visite Taiwan, porque a visita de um político de alto escalão para Taiwan, isso significa uma mensagem para a China, para Pequim, olha, imagina, por exemplo, um presidente dos Estados Unidos entrar em Taiwan, visitar Taiwan. Significa o que significa isso? Significa que os Estados Unidos estão reconhecendo Taiwan como uma nação independente, que está do lado de Taiwan nesse conflito. Entendeu? Então, significa, eu tô mostrando que eu tô desse lado. E a China não quer isso. Porém, agora vai ser a visita do maior alto escalão dos Estados Unidos na história, que é a Nancy Pelosi. Ela é a presidente da Câmara dos Estados Unidos e ela, desde a década de 90, ela critica muito a China. Ela vê a China como um inimigo. E isso não é só ela, tá? E numa coisa, os democratas e republicanos nos Estados Unidos, eles são unânimes. A China vai ser o maior adversário dos Estados Unidos no futuro, e já é. E se tornará ainda mais do que a Rússia. Então eles estão lutando contra o domínio do Império Chinês. Porém, tá previsto uma viagem da Nancy Pelosi em agosto para a ilha. Veja só. Embora seu escritório ainda não tenha confirmado, há rumores de que a presidente democrata da Câmara, Nancy Pelosi, planeja visitar Taiwan em agosto. Se for verdade, sua viagem seria realizada em um momento em que a China está aumentando suas ameaças e intimidações.
Na semana passada, o Ministério das Relações Exteriores da China prometeu responder a essa viagem a Taiwan com medidas resolutas e contundentes. A matéria é extensa, eu não vou ler tudo, mas eu só vou chegar até aqui. Olha, estamos seriamente preparados, disse o porta-voz Zhao Lijian a repórteres em um briefing regular na segunda-feira. Se o lado dos Estados Unidos estiver determinado a seguir seu próprio caminho, a China tomará medidas fortes para responder e neutralizar resolutamente. Olha só, se os Estados Unidos insistirem em seguir o caminho errado, a China definitivamente tomará medidas resolutas e contundentes para defender firmemente sua soberania nacional e integridade territorial. E ainda ele declara que, né, os Estados Unidos devem ser totalmente responsáveis por todas as consequências causadas por isso. Por quê? O que o mundo, os Estados Unidos e as nações do mundo estão analisando sobre isso é que se, de fato, o Pentágono americano já desencorajou a Nancy a não ir, fala que isso não é momento, não é bom fazer isso agora, arrumar um conflito com a China, porque eles estão envolvidos num conflito com a Ucrânia, estão com um problema econômico interno, e desencadear isso agora com Taiwan, não, com a China, não vai ser bom. Mas o presidente Biden, inclusive, desencorajou ela também a ir, mas não proibiu ela de ir. Se a Nancy Pelosi pisar em Taiwan, a China diz que vai responder militarmente. Ou seja, qual é as medidas? Eu vou adiantar aqui um pouquinho mais. Se os Estados Unidos insistirem em seguir o seu próprio curso, os militares chineses nunca ficarão de braços cruzados e definitivamente tomarão medidas fortes para impedir a interferência de qualquer força externa. Olha só. Acho que os militares acham que não é uma boa ideia no momento. São os Estados Unidos falando para Nancy. Mas não sei qual é o status disso, disse Biden, repórteres na quarta, dizendo que planeja falar com o presidente chinês Xi Jinping. Ele disse que vai ligar para o mesmo, né? Outro medo. Autoridades de Biden disseram à CNN que estavam preocupadas que a China declarasse uma zona de exclusão aérea sobre Taiwan para impedir a visita de Pelosi, ou seja, fechar os céus de Taiwan. E dizer aqui nenhum americano entra nem sai, nem a Nancy, né? Então você imagina. Este episódio atual ocorre quando a China aumenta as incursões de aviões de guerra no espaço aéreo de Taiwan. Se a visita acontecer, seria a delegação de mais alto nível dos Estados Unidos a Taiwan desde que o presidente da Câmara Republicana, Newt Gingrich, viajou para Taiwan em 97. Pelosi planeja visitar Taiwan em abril, mas a viagem foi adiada depois que ela contraiu o probleminha. Houve mais de 20 visitas de autoridades e legisladores dos Estados Unidos desde que o presidente Trump assinou a Lei de Viagens de Taiwan, permitindo tais visitas de autoridades de alto nível. Então, qual é o medo? Nos Estados Unidos, nos corredores do Pentágono, eles acreditam que se a Pelosi visitar, aí isso será um reconhecimento. Só que assim, se os Estados Unidos agora estão num dilema, se os Estados Unidos não ir, então os Estados Unidos estão mostrando fraqueza para o mundo, tá? Ou obedecendo a ordem da China de não ir, mostrando medo e fraqueza perante a China. Mas se os Estados Unidos for, pode desencadear um conflito, pode desencadear realmente uma guerra por Taiwan. Então você tem noção do nível que vai desencadear o negócio, tá bom? Então já deixo isso pronto para vocês. Como todos os historiadores falam, um império nunca muda, o poder de um império nunca muda de mãos para outro império se antes não houver isso, uma guerra. E eu já falei para vocês por diversas vezes, irmãos, fiquem de olho nesses dois. O primeiro ponto, não é que derrubou Taiwan, o mundo mudou totalmente, mas o mar meridional da China, onde está Taiwan, por ali passa 1/3 do comércio internacional. São mais de 3 trilhões de dólares de comércio. O poder do comércio está ali. E se hoje você acha que as coisas estão caras e já está difícil, imagina se foi interrompido por anos, por longo prazo, numa guerra, o Mar do Sul da China. As nações vão estremecer diante desse conflito dessas duas potências, tá? Então, nós estamos diante de um dilema terrível, e isso com certeza vai enfraquecer o Ocidente,
vai enfraquecer os Estados Unidos, vai enfraquecer muitas nações. A China também, porque a China, mas a China tem tudo lá dentro, tem, mas a China depende de venda. E os Estados Unidos, ela é uma nação que é baseada no consumo. O maior comprador, o maior cliente do mundo é os Estados Unidos. Não adianta você. Os Estados Unidos têm uma população de 350 milhões de cidadãos. Eles consomem mais que a China, que tem 1 bilhão e 400 milhões. Os Estados Unidos é uma nação consumidora. O consumo é absurdo lá dentro. Entendeu? Então, só eles, o consumo americano é 14% do PIB global. Vocês fazem ideia como é que uma nação consome 15% do mundo? Se são 201 nações no mundo, como é que uma só consome quase 15%? É absurdo. Quem perde os Estados Unidos como cliente tá. Sabe? Você sente um peso muito grande. Porém, né, hoje, China e Rússia, eles não. Eu acredito piamente que, mesmo que a Pelosi visite Taiwan, a China não vai ir para um bombardeio para tomar Taiwan. Por quê? Porque militarmente, num conflito, eu acredito que a China não tenha condições de vencer os Estados Unidos. Eu acredito que sim, tenha condição de tomar Taiwan? Tenha. Mas pode se tornar uma guerra muito longa, desgastante. E, irmãos, quem vai sofrer vai ser o mundo. O planeta vai sofrer drasticamente. E aí os Estados Unidos e a Europa vão entrar numa incógnita. Vai ter que enfrentar uma frente na Ucrânia, na Europa com a Rússia, e vai ter que enfrentar também a China por Taiwan. E vai que, com tanto conflito, a China e a Rússia têm os seus párias, os seus obedientes, como Coreia do Norte. Aí a China dá uma ordem para a Coreia, começa a atacar a Coreia do Sul e o Japão. Pronto. Aí os Estados Unidos têm que olhar para lá também. Começa uma guerra generalizada. E a Rússia vai dar uma ordem para Irã. Ataque Israel. Pronto. Os Estados Unidos têm que ir para o Oriente Médio. Aí daqui a pouco começa o conflito. E aí eles incendeiam também o Kosovo. E coloca a Sérvia contra o Kosovo. Começa conflito aí também. E aí começa, pronto, pipocar estouro pelo mundo inteiro. Aí não tem como. O Ocidente não vai dar conta disso. Ninguém vai dar conta disso. Isso vai fazer com que o atual sistema, a economia do mundo, vai colapsar. Vai colapsar porque aí não adianta você injetar dinheiro na economia se não tem produto chegando, se o mar está fechado, se os céus estão fechados para uma guerra. Entende? A guerra, ela é o estágio para derrubar o império completamente. Então, se preparem. Irmãos, se preparem. Porque nós aqui no Brasil seremos afetados por isso. Eu não digo na área alimentícia, tá? Alimento nós temos muito. Mas outros setores, até mesmo hoje, o Brasil depende dos fertilizantes que vêm da Rússia. Se tornar uma guerra generalizada, não vai chegar fertilizante, não vai chegar nenhum produto, nada. Tá bom? Então, fora que a indústria, tá? Eu estava lendo agora há pouco nas Escrituras Sagradas e eu vou ler para vocês, tá? Poucos notam esses detalhes nas Escrituras, mas eu vou deixar para vocês. Por quê? Vamos lá? Uma palavra do Senhor de Joel, capítulo 3. Né? Olha só, proclamai isto entre os gentios, preparai a guerra, suscitai os fortes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Para quem não sabe, irmãos, né? Enxada, ela é um instrumento de trabalho para arar a terra. E foice, ela é também um instrumento para trabalhar na terra, para colher os frutos, para cortar as plantas. E o Senhor diz, forjar espadas, transforme esses seus instrumentos de trabalho para gerar alimento, para gerar renda, para sustentar a sua família, você vai transformar ele agora numa arma de guerra, uma espada. Durante a Segunda Guerra Mundial, todas as indústrias na Alemanha, elas foram transformadas em empresas para construção de armas, em ferreiros, tudo vão ser dedicados para a manutenção da máquina de matar, da máquina de guerra. Todos os países fazem isso. Durante uma guerra, se começar uma guerra mundial, as empresas, os negócios, os alimentos que estão no campo, eles são destinados para o suprimento do exército, do governo e do topo, para manter o conflito em aberto e manter o exército forte de pé no conflito.
Tá bom? Então o Senhor está dizendo que isso vai acontecer, e isso é entre os gentios, as nações do mundo farão isso. E o Senhor também vai levantar os seus fortes. Olha só, juntai-vos e vinde todos os gentios em redor e congregai-vos. Ó Senhor, faze descer ali os teus fortes, suscitem-se os gentios e subam ao vale de Jeosafá, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara, vinde e descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões! Isso é para mim e para você, multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Tá bom? E aí está. Se essas nações aqui entrarem em conflito, aí, meu irmão, o mundo vai sucumbir diante disso aqui. E aí depois sim, surgirá, então eles vão propor um novo império, um novo sistema. E eles querem. A elite das duas nações é que estão caminhando esses povos para se autodestruírem. Lembre-se disso. Então deixo para você este detalhe e que você se prepare, é tempo de se preparar. Olhe o mercado, a economia está se deteriorando, tá bom? E o Senhor quer que o seu povo esteja pronto. Orem e busquem você ser próspero, que você seja um instrumento do Senhor nesse tempo. Orem, façam da oração uma arma na tua mão. Deus abençoe a tua vida. Até o próximo vídeo com análise, se Deus permitir vivermos. Fiquem todos em paz.